Dogs. Dogs. Encante o seu pet com o que há de melhor. Dogs Pet Petiscos para cães e gatos. Temos os melhores e mais inovadores produtos do mercado pet. Seguimos um rigoroso processo de produção que nos dá qualidade e credibilidade. Produzimos para todo o Brasil e diversos países. Acesse nosso site www.dogspet.com e conheça nossa linha completa de bifinhos, ossinhos, molhos, snacks e muito mais. Dogs, o seu pet merece o melhor cuidado. Olá, estamos aqui com mais um programa falando do Evangelho. Esse programa tem como finalidade olhar para as Escrituras e lê-las com o princípio do Evangelho, fundamentado no Evangelho de Jesus Cristo. Por isso o nome, falando do Evangelho. Às vezes a gente pode parecer enfadonho em repetir algumas coisas aqui, mas alguns conceitos são necessários que a gente repita, para que isso fique bem introjetado na mente das pessoas que estão nos ouvindo nesse momento. A proposta do programa, o objetivo desse programa é salientar o Evangelho em toda a Escritura. Por isso que nós temos ali aquela legenda que aparece para você sempre, né, fazendo uma hermenêutica, uma interpretação bíblica cristocêntrica. Nós fizemos uma série sobre os 5 amores de Deus, versados no livro de Gênesis. A partir de hoje nós vamos começar uma nova série. É uma série que vai realmente trabalhar a prática da hermenêutica cristocêntrica. A hermenêutica bíblica cristocêntrica é justamente a proposta do programa. E nós vamos começar a deglutir aqui, a expor aqui, como fazer isso. Como ler a Bíblia de maneira cristocêntrica? Nós já falamos disso algumas vezes, mas nós vamos começar a fazer abordagens bem pontuais, exemplificando essa aplicação da hermenêutica cristocêntrica nos programas. Então, o nosso programa, as nossas séries aqui, elas vão ganhar um teor mais professoral, mais didático. Um programa que vai procurar ser uma aula de hermenêutica cristocêntrica para todos nós compartilharmos aqui, ok? Eu vou começar evocando um texto bíblico que todos nós conhecemos. Ele já foi falado aqui por diversas vezes. É um texto bíblico que se encontra em Lucas, no capítulo 24. Já dissemos algumas coisas no que respeita a este texto aqui, mas cabe a gente retornar a alguns fundamentos aqui, tá? Nós vamos fazer uma série de programas que vamos falar de como funciona a metodologia hermenêutica cristocêntrica, como ela funciona, quais os caminhos para a gente seguir, né, tendo esse texto, por exemplo, como base para interpretar toda a Escritura. O texto que a gente vai ler agora é um texto de Lucas, capítulo 24, e você já viu isso aqui, do 44 em diante, né, até o 47. Lucas 24, 44 a 47, a palavra diz assim: e disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Só uma ressalva, só para dizer uma coisa aqui importante no verso 44, e isso é a compreensão que se tem de todo o Antigo Testamento, tá ok? Vamos deixar isso bem assentado. Lei, a primeira parte,
os profetas, a segunda parte subdividida em 2, e os salmos, que é a parte final do cânon, ou da organização, editorial do Antigo Testamento. Então, Jesus está dizendo que todo o Antigo Testamento vai falar sobre ele, e convinha, quer dizer, era da vontade de Deus que tudo que havia sido revelado no Antigo Testamento tivesse o seu cumprimento pleno na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Ok, verso 45, por gentileza. Então, vamos lá. Então, abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. Já falamos disso uma outra vez, só para ratificar. O que abre o nosso entendimento não é o nosso estudo, ok? Isso pode chocar a muita gente. A abertura de entendimento aqui, biblicamente falando, é o ponto de vista da revelação. É um ato revelatório de Deus. Ou seja, quem abre o nosso entendimento é o Espírito de Deus. Nós só estudamos, nós só conseguimos produzir metodologia de estudo. Revelação é algo que desce do alto, é algo divino, não é algo humano. Ninguém estuda a revelação para chegar a ela. Revelação desce de cima para baixo. Estudo é feito na nossa competência humana. Deus, já falei isso aqui, Deus não estuda, quem estuda somos nós. Quem precisa ter metodologia de leitura bíblica somos nós. Deus faz o impossível, o possível é feito por nós. Então, neste sentido aqui, abriu o entendimento para que compreendesse, para eles compreenderem as Escrituras. A Escritura era o que mesmo? O Antigo Testamento. Ok, prosseguindo, 46 e 47. E o 46 diz assim, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo, quer dizer, Jesus estava falando dele mesmo, padecesse, ou enfrentasse a cruz, fosse para a cruz, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. Por quê? Porque essa profecia de Gênesis 3,15 sendo cumprida nele, ok? Muito bem. Finalizando aqui o 47. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados. Exatamente o que Jesus começou a pregar no início do seu ministério terreno. É exatamente isso. Arrependimento é a limpeza feita pelo Espírito de Deus. É o convencimento miraculoso divino, revelacional divino. Remissão dos pecados é o ato justificador de Deus de nos justificar, de nos propiciar essa limpeza do pecado e da inimizade para com Ele. É o novo nascimento, é a regeneração, é a justificação, é a condição de adotados nele como filhos e filhas de Deus, em Jesus Cristo. Ok? Até aí, está tudo certo, nós compreendemos. Pode pôr o 47 novamente, só para salientar alguma coisinha ali. Então, arrependimento e remissão é isso aí. Bom, o que é arrependimento e remissão? Numa palavra, evangelho. O evangelho está sendo pregado aqui. E o evangelho está sendo pregado pelo próprio Jesus, uma vez ressurreto aqui, e ele abrindo o entendimento espiritual dos discípulos, para que o seu espírito operasse a revelação neles. E começando por Jerusalém, e aí vai adiante. Ou seja, qual que era a missão da igreja? Precípua, fundamental, testemunhar de Cristo. Como se testemunhava de Cristo? Pregando e vivenciando o Evangelho. Ok? Isso está muito claro para todos nós. Mas agora, o nosso projeto, e isso vai envolver uma série de mais ou menos 30 a 32 programas aqui, nós vamos fazer uma leitura cristocêntrica, nós vamos aplicar a hermenêutica bíblica cristocêntrica, ou seja, destacar o Evangelho em Gênesis. Isso vai demandar mais de 30 programas, que já estão preparados para serem aqui deglutidos, para serem aqui divididos com você, para serem expostos aqui, para a gente apreciar essa leitura cristocêntrica de Gênesis, todos juntos aqui, a cada programa, que for transmitido, tá bom? Então, vamos lá. Uma coisa que eu preciso explicar para vocês, você pode pôr aí o slide, meu comandante? O pastor André aqui nos comanda, então,
e o Lipe é o seu imediato subcomandante, não é isso? E eu sou o subalterno. Então vamos lá, falando de evangelho, eu coloquei esse texto aí de Jeremias para falar de uma verdade interessante aqui. Pode estar meio pequenininho aí, tem como colocar Jeremias 6,16 para a gente aí, Lipe? Fazendo um favor. Esse texto é muito importante. Obrigado, está aí na sua tela. Assim diz o Senhor. Bom, quem está dizendo tem autoridade para dizê-lo, ok? Ponde-vos nos caminhos, e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? E andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem, não andaremos. Sabe o que esse texto significa? Significa que o profeta Jeremias, há aproximadamente 500 e poucos anos antes da encarnação do Verbo, antes da vinda de Jesus para esse mundo, ele estava evocando o Evangelho. Veredas antigas são os caminhos de Deus ensinados desde a criação, desde a queda, desde a movimentação redentiva de Deus lá no Éden. Esses são os caminhos antigos, essas são as veredas antigas. Veredas antigas não são as veredas de Israel, são os caminhos de Deus, os caminhos da sabedoria divina, ensinados desde a nossa criação e queda, e redenção providenciada por Deus. Então, isso é veredas antigas. Ou seja, são antigas mesmo, são desde o início. Deus só tem uma proposta, a proposta de redenção. Então, nesse sentido, você encontra Jeremias profetizando sobre o Evangelho, para a sua nação voltar ao Evangelho, para a classe sacerdotal de Judá voltar ao Evangelho, coisa que não foi atendida. Esse é um apelo profético a se falar do Evangelho, a se voltar para o prumo do Evangelho desde a época de Jeremias. Então nós temos aí, há 2.500 e poucos anos atrás, alguém salientando o Evangelho. Mas Maurício, ele está lá no Antigo Testamento, nós já falamos isso aqui. O Evangelho, ele não é algo meramente temporal, ele é atemporal, no sentido redentor. O Evangelho é toda a eficácia da ação redentora divina na direção humana, provendo o ser humano de salvação. Isso é evangelho. Então, Jeremias está sim falando do evangelho. Já disse também aqui, para ratificar, evangelhos são narrativas neotestamentárias do evangelho que já era pregado lá desde Gênesis. Ok? Isto posto, a gente vai analisar, vai ver como é que você chega a essas conclusões. Nós vamos ver através dessa série, em cada programa, como que se chega a essa conclusão. Podemos ir para o slide posterior? Então, a proposta está aqui, de Cristo para Gênesis. Essa é a proposta dessa nova série que nós vamos fazer, de um pouco mais de 30 programas. De Cristo, ou seja, começamos lendo o quê? Lucas 24. Faz sentido para você? Lucas 24 é a explicação de Cristo em relação ao Evangelho. Então, é de Cristo para as Escrituras. No caso aqui em questão, nós vamos trabalhar com Gênesis. De Cristo para Gênesis. Vamos fazer uma leitura cristocêntrica de Gênesis. Vamos pensar os episódios mais importantes da narrativa genesíaca, que está dividida em 10 partes, mas nós vamos fazer quase 30 partes, só em Gênesis. Aproximadamente 20 a 24 episódios só de leitura cristocêntrica de Gênesis. E mais uns 7 episódios, por volta disso ou menos, falando sobre a metodologia, para deixar vocês bem alicerçados na leitura cristocêntrica de Gênesis. Claro que isso se aplica em toda a Escritura, como diz Jesus, né? Mas nós vamos começar pelo livro mais fundamental, eu não diria mais importante, porque todos o são, mas o mais fundamental das Escrituras é Gênesis, porque é o fundamento de tudo, é onde tudo começa. Gênesis é a origem de todas as coisas, da revelação de Deus, da existência, da ação de Deus na existência. Então, Gênesis é a base, é o fundamento
do universo narrado num livro, ok? Muito bem, então é de Cristo para Gênesis, o nome dessa série. Vamos em frente. Há uma dinâmica para a gente cumprir aqui. Nós vamos ler isso de qualquer jeito, abrir em Gênesis 1:1 e vamos começar a ler. Sim, nós vamos fazer isso, só que tem que ter uma dinâmica, tem que ter uma metodologia, tem que ter um caminho a ser seguido. Isso não é ao léu, não é de qualquer maneira. Há uma dinâmica hermenêutica, uma dinâmica interpretativa que é bíblica, que é canônica, que é das Escrituras, e é focada em Cristo, por isso, cristocêntrica. Eu tomo muito cuidado com as palavras, porque uma vez que um conceito é emitido aqui, uma vez que uma fala é feita aqui, ela precisa ser uma fala responsável, porque você aí do outro lado está escutando isso, e eu não quero correr o risco de um dia você, poxa, o Maurício me falou uma abobrinha ali. Não, eu não quero isso, né? Posso falar qualquer outra coisa, mas abobrinha não, né? Então, em se tratando de escritura, nós não temos nenhum direito autoral. O direito autoral é do Espírito Santo, ok? Então, que usou autores, escritores humanos para registrarem o que a gente lê e estuda aqui, tá ok? Então, vamos deixar isso bem claro, não é de qualquer jeito que se entra nas Escrituras. E tem uma tela aí que eu quero que você veja agora, vou trazendo alguns slides para os nossos programas novos aqui, tá bom? Muito bem, o primeiro pressuposto é isso, que a gente vai começar a trabalhar de maneira mais pormenorizada, mais detalhada. Dá uma olhadinha no que está escrito aí. A mensagem do Evangelho, bem destacado, está enorme a letra, para você enxergar mesmo, para eu enxergar mesmo, eu que já estou tiozinho, né? A mensagem do Evangelho, letra bem maiúscula mesmo, no contexto histórico do Antigo Testamento. Você percebeu o que é dito aqui? O Evangelho só tem uma mensagem, não tem mensagens. Tem mensagem. É o Deus que vai ao resgate do ser humano. É o Deus criador e, portanto, redentor que está buscando o ser humano. Que está buscando o ser humano na sua queda. Mensagem é aquilo que sai da boca de Deus, é aquilo que sai da orientação, do querer, da vontade divina. Né? Mensagem é uma volição divina, mensagem do Evangelho, ou seja, é o Deus que quer dizer como ele vai salvar, no contexto histórico do Antigo Testamento. Tudo que tem no Antigo Testamento, também já vimos isso de alguma maneira, é Evangelho, gente, é Evangelho, é um Evangelho nascente, é um Evangelho vindo da aurora, nascendo, vai chegar ao ponto que esse Evangelho vai ser encarnado. Evangelho aqui é mais do que um conceito teocêntrico. Evangelho é a promessa de uma pessoa ser, e essa pessoa é Cristo, ser a plena revelação de Deus. Isso é Evangelho. Então, esta mensagem, ela já vem destilada, ela já vem com essa aquiescência toda do contexto histórico do Antigo Testamento. Então, cada revelação de Deus no Antigo Testamento é uma história, ou é um ambiente onde a história do Evangelho está sendo forjada, formada, erigida. Está claro? Então, primeiro, a mensagem no contexto do histórico, a mensagem do Evangelho no contexto histórico do Antigo Testamento. O outro pressuposto que nós vamos partir aqui está no próximo slide, que vai aparecer para você na tela. Então, isso a gente colocou. Agora, também temos que colocar a mesma mensagem do Evangelho no contexto canônico. As pessoas falam assim, mas todo mundo faz teologia? Não, todo mundo faz teologia, pode até fazer, mas existe uma diferenciação que tem que ficar clara aqui. Aqui nos propusemos a fazer uma teologia bíblica. O que é a teologia bíblica? Não desvalorizando nenhum tipo de teologia que exista, porque todas as outras são complementares e são balizadas, fundamentadas na teologia bíblica, portanto, canônica. Ou seja, nós não vamos aqui pegar temas
e importá-los para a Escritura. Nós vamos tirar das Escrituras aquilo que as Escrituras querem dizer. Isso é fazer teologia bíblica, é fazer uma teologia dentro de um contexto canônico das Escrituras, ou a partir da própria Bíblia, sem nenhuma dedução filosófica, sem nenhum tipo de importe filosófico, ou de aporte filosófico. O que a gente tem que fazer aqui é olhar as Escrituras e extrair o recado de Deus dela. Por isso é um contexto, a mensagem do Evangelho no contexto canônico, ou seja, das Escrituras. São esses dois pressupostos, são essas duas bases, esses dois movimentos hermenêuticos que a gente tem que caracterizar aqui. Então, vamos ver a Escritura a partir o Evangelho a partir de uma história de redenção, uma história, um contexto histórico do Antigo Testamento. E vamos vê-lo exatamente a partir do próprio Antigo Testamento. As pessoas até me questionam às vezes, né? Dizendo assim, por que você começa a falar do Evangelho sempre do Antigo Testamento e não do Novo? Eu digo, bom, mas isso não é dessa maneira, porque a gente começa a falar do Evangelho a partir de Jesus Cristo. Opa, Jesus Cristo é a chave que abre o Antigo Testamento. Jesus Cristo é a chave, o gatilho hermenêutico divino que descortina o Antigo Testamento. Mas o Evangelho começa lá no Antigo Testamento, não começa no Novo. O Novo é o fechamento, é a exposição plena daquilo que começou a ser revelado no contexto canônico do Antigo Testamento, como já dissemos, ok? Então isso tem que ficar muito claro na nossa mente, senão a gente acha que nós estamos fazendo um mero resgate histórico aqui. Não, deixa a história fazer o seu papel, tá, ok? A gente tem que fazer aqui um resgate do Evangelho, da leitura evangélica ou do Evangelho que o Senhor Jesus ensinou nessa passagem de Lucas. Tudo parte de Jesus. Por isso que o nome da série é De Cristo para Gênesis. Não é você ler Gênesis para ver se vai encontrar Cristo. Não. Parte de Cristo para Gênesis. Porque a partir de Cristo você não entende só Gênesis. Você não entende só o Antigo Testamento no conceito canônico. Você entende todo o Novo também. Porque o que são as epístolas? As cartas? São comentários do Evangelho. Abrangentes. O que é o livro de Atos? É a vivência do Evangelho na igreja primitiva, na igreja que iniciou no Novo Testamento. Não gosto desse nome primitiva. Na igreja nascente. Deixa eu me corrigir aqui. Igreja primitiva, para mim, dá um ar muito ruim. Eu não gosto. Mas, preferência pessoal, eu gosto mais da igreja nascente. Esse nome, para mim, parece mais leve, né? A igreja, na sua nascença, ela vivenciava o Evangelho. Então, tudo que dava errado eram as pessoas que não estavam confiando direito em Deus. Tudo que dava certo era a ação e a movência do Espírito Santo. Então, o que é o Novo Testamento, senão o Evangelho que já começou lá em Gênesis, sendo cumprido, sendo plenificado e dando desfecho final para todas as coisas no livro de Apocalipse, que é a revelação suprema da consumação de todas as coisas. É simples assim. Então, o Evangelho está em toda a Bíblia. Então, nós vamos usar esses dois pressupostos aqui, a mensagem do Evangelho no contexto histórico e a mensagem do Evangelho no contexto canônico. E isto posto, vamos para frente. Hoje estou cheio de slides aqui, né? Mas qual que é a metodologia bíblica cristocêntrica? Maurício, por onde começo? Como é que eu penso? Como é que eu raciocino? Como é que eu concebo essa leitura bíblica que você está falando aí? Tem que ter um jeito, tem que ter uma metodologia. Pois tem. Existem 7 metodologias que vão traçar essa convergência cristocêntrica. 7 caminhos metodológicos, 7 trilhos. Pensa no trem, numa malha ferroviária aqui. Vamos imaginar, vamos confabular assim. Você tem 7 trilhos, 7 itinerários que vão conduzir à mesma estação, Cristo. Todos os vagões, todas as locomotivas, elas vão convergir num lugar só, numa mesma estação de trem. Assim são
os 7 caminhos metodológicos cristocêntricos. Todos eles vão enfatizar a Cristo nas Escrituras. Todos eles vão cumprir a aula de hermenêutica dada por Jesus, dizendo que as Escrituras dão testemunho de mim. A convergência cristocêntrica. Então, todos os 7 caminhos possíveis e todos os 7 caminhos que se complementam entre si vão ser metodologias que vão conduzir essa leitura cristocêntrica e ensinar. Eu vou fazer um programa para cada uma delas, ou cada duas, ainda estou para decidir isso, ensinar você com exemplo, com aplicação bíblica, e como fazer uma leitura cristocêntrica e não ficar só nessa colocação, né, só na tese. Vamos trabalhar também a metodologia da coisa, ok? Então vamos em frente. Quais são elas? Elas estão estampadas ali na sua tela. Os 7 caminhos metodológicos para você ler as Escrituras de maneira cristocêntrica. Existe a metodologia da progressão histórico-redentora, existe a promessa-cumprimento, a tipologia, a analogia, os temas longitudinais, as referências feitas do Novo Testamento, do próprio Novo Testamento, e a metodologia do contraste. Contraste é quando você tem, por exemplo, uma coisa que está acontecendo e ela vai ser interrompida para acontecer uma nova coisa. Tá? Então, há um contraste entre o novo e o antigo nesse sentido, de continuidade e descontinuidade. Muito bem, eu vou fazer um programa para cada uma delas, porque cada uma delas merece um recorte explicativo, merece um esclarecimento e uma exemplificação. A gente vai pegar cada uma dessas aqui e vai trabalhar num exemplo. Nós vamos fazer a apresentação da metodologia, vamos pegar a primeira, progressão histórico-redentora. Nós vamos fazer a apresentação dela, nós vamos fazer a exposição dela, como ela funciona. Essa metodologia é assim, ela funciona dessa maneira, vamos aplicá-la e vamos pegar um texto em cada uma dessas aulas, em cada uma delas, vamos pegar um texto e aplicar a metodologia versada aqui. Isso vai ajudar a aclarar na sua mente como fazer uma leitura, uma hermenêutica bíblica cristocêntrica de maneira consciente, de maneira fluida, de maneira descomplicada, de maneira bíblica. Querendo sempre enfatizar o Evangelho. É uma coisa que me dói muito no coração. Eu tenho acompanhado, a gente acompanha as redes sociais um pouquinho, né? Mas eu vejo uma coisa muito, muito custosa, muito pesada. Muita gente não consegue expor direito, pelo menos o capítulo 1 de Gênesis, a gente vê muita dificuldade em muitos pregadores e muitos expositores de tratar do assunto sem se engalfinhar com a ciência, supostamente falando ciência. Por quê? Porque fica aquela celeuma, quantos dias na criação, se eram dias de 24 horas, ou eram, sei lá, zilhões de anos, eram 200 milhões de anos, e depois de 200 mil anos surgiu o primeiro homem, e vai aquela polêmica toda, gente, que não leva a nada, a lugar nenhum. Gente, não muda nem o preço do dólar ficar discutindo isso aí. Não leva a nada. É um assunto absolutamente periférico. As perguntas, elas são até legítimas, mas elas são muito mal conduzidas. Por quê? Porque falta uma leitura fundamental de Gênesis. Como que você tem uma leitura fundamental? Quando você entende qual que é a intenção autoral para a sua época, para o seu contexto histórico redentivo. O escritor de Gênesis nunca quis ser cientista, nunca quis ser botânico, nunca quis ser físico nuclear, nunca quis falar de astrofísica, nunca quis, não tinha essas coisas, gente. E as pessoas foram mistificando, poluindo o livro de Gênesis, que é uma coisa linda, que é o fundamento de toda a Bíblia, com essas polêmicas periféricas,
que não conduzem ninguém a lugar algum. Fica um cabo de guerra ideológico e nada teológico, muito menos hermenêutico, muito menos bíblico. Nós precisamos tratar o livro de Gênesis, ler o livro de Gênesis, como o autor gostaria que fosse lido. Mas como é que você tem essa intenção autoral? No próprio escrito, no próprio enredo do texto, na própria literalidade do texto, na própria semântica do texto. E isso tudo visto num plano maior, num macrocosmo da redenção. Aí sim você começa a falar de Gênesis de maneira teológica e profunda e alicerçado bíblica e hermeneuticamente. Fora disso, fica-se chovendo no molhado, fica-se trocando 6 por meia dúzia, vociferando alto, um monte de coisas, e do ponto de vista exegético, falando baixinho, do ponto de vista hermenêutico, falando miúdo. O que a gente precisa é voltar àquilo que os pais da igreja faziam muito. Até vou indicar depois uma bibliografia, está aqui nessa nossa abordagem de hoje, sobre os pais da igreja fazendo hermenêutica bíblica. Era uma hermenêutica cristocêntrica. Haviam exageros, como há hoje, mas havia um prumo, havia um caminho a ser percorrido, e o caminho era cristocêntrico. Nós não podemos fugir disso, ok? Então, essas abordagens metodológicas, elas vão nos ajudar profundamente a termos capacitação, ferramenta para poder entrarmos, ferramenta hermenêutica, para podermos adentrarmos no texto bíblico de Gênesis, sem fantasiá-lo, sem tornar Gênesis uma Nárnia fake, sabe? Tem gente que faz esse tipo de coisa. Olha, estou vendo a cruz na arca de Noé, meu Deus, a madeira da arca tinha a ver com a cruz. É absurdo isso aí. O texto nunca quis dizer isso, né? Eu acho que se o Moisés estiver ouvindo isso daí, ele vai coçar a cabeça e falar: meu Deus, olha só, Senhor, eu não quis dizer esse negócio, mas o povo está doido, né? Não era isso a intenção, mas tudo bem, sabe? Acontece, né? Tem gente achando pelo em ovo toda hora, ou chifre em cabeça de cavalo, né? Mas o que a gente tem que entender aqui é que existe sim uma maneira já bem preconizada, bem fundamentada ao longo dos séculos de leitura das Escrituras, que é uma maneira que não tem contraindicação. A melhor coisa que tem é você não saber se vou tomar um remédio, se vai fazer mal ou não. Isso não tem contraindicação, não vai ter um efeito colateral. Pode deixar que você não vai virar o lobisomem. Por quê? Você vai tomar isso aqui, mas mal não vai fazer, se não fizer bem, tá bom? Mas eu tenho certeza que a hermenêutica bíblica cristocêntrica, ela vai ser algo que vai ser introjetado na sua vida, como foi na minha, e de tanta gente, mas tanta gente, e que precisa ser mais falada, mais vociferada, precisa ser mais reverberada, para que as pessoas saibam que existe um caminho límpido dentro do leito hermenêutico da Bíblia, dentro do rio hermenêutico da Bíblia, de ver ali, através da revelação de Cristo, um recado maravilhoso do Evangelho de Deus, fluindo desde as origens. E esses passos que nós vamos dar nos próximos programas, eles vão ajudar didaticamente você e a mim, a nós impingirmos uma leitura bíblica cristocêntrica sem nenhum conflito, sem nenhuma polêmica de sua menos importância, sem nenhum assunto periférico que não é central, que não é um prumo teológico nas Escrituras. Nós estamos vendo, em plena era de rede social, muito analfabetismo bíblico. Você tem 500 versões da Bíblia, você tem um monte de gente expondo Bíblia, mas um monte de gente falando um monte de coisa que não tem fundamento. Isso me inquieta o coração. Eu falei assim, não é possível, depois de 50, mas não vou ficar quieto. Não vou ficar quieto, eu vou falar, vou abrir o peito aqui e vou falar. Gente, tem um jeito de ler a Bíblia e ser feliz. E ele não é complicado, é descomplicado. A hermenêutica de Jesus não é complexidade, é transformação de vida,
é algo espiritual, parte do próprio mestre, gente. Ah, mas qual é a sua hermenêutica? A minha é de Cristo. Ah, mas você tem que ter um caminho, sim, cristocêntrico. Ah, mas espera aí, você como é que é o negócio? Tem 500 anos aí, gente brigando, calviniano, arminiano, para! É jesusiano, é cristocentriano. Gente, nós temos que dar nós temos que fazer uma pregação, nós temos que dar um estudo, um esclarecimento para as pessoas que tire os nós da cabeça do povo, que tire os carrapichos das nossas ovelhas, que tire essa coisa, sabe, tão engendrada no nosso meio de complexidade escriturística. Não, porque o fulano vê assim, o ciclano vê assim. Gente, como é que Jesus vê? Como é que Deus vê? Ou nós enredamos por um caminho, enveredamos por um caminho que é um caminho cristocêntrico, ou a gente vai ficar na polêmica, na complexidade, na prolixidade, que eu vejo muita gente sendo prolixo, né, na exposição das Escrituras. Tá difícil. Então, a rede social é para ser usada para ser bênção, é para ser usada como um veículo de esclarecimento, de aclaramento, de compreensão, um veículo didático que ajude as pessoas, não que coloque cada vez mais pulga atrás da orelha das pessoas, não, é colocar assim, olha, com clareza, olha, tem Gênesis 1:1, a intenção autoral está dizendo isso aqui, a intenção do compositor da Bíblia, do autor da Bíblia, é esta. Jesus foi muito claro, tudo precisa convergir nele, senão não nos fará sentido. Essa é a questão. Então, eu vou começar com essas metodologias, vou trabalhar com elas, provavelmente serão o número de programas, o número de metodologias que a gente vai trabalhar, e todas elas fazem parte do arcabouço da hermenêutica bíblica cristocêntrica. São caminhos dentro da hermenêutica. Eu não vou falar de nenhum deles agora, por conta de não estender isso e deixar isso para a dose homeopática para cada programa, ok? Vamos seguir em frente, Lipe? Finalizando, já chegando para a finalização, Maurício, de onde você tira as coisas? Eu vou mostrar para vocês, eu vou começar a mostrar agora as fontes das quais eu tiro as coisas que eu verso aqui com vocês, tá? E que eu converso também. O Graham Goldsworthy é brilhante, para mim é um dos expoentes da hermenêutica cristocêntrica em nível mundial. Ele tem um livro muito interessante, que já está traduzido, graças a Deus, para o nosso idioma português, Pregando toda a Bíblia como Escritura Cristã. Esse é um livro acessível, muito bom, fácil de entender. Agora, uma coisa eu já te previno, ele é um livro técnico, ele é um livro assim para você ler e estudar, não é aquela leitura assim, palatável, olha, um romance, uma coisa, não, é uma coisa técnica, é uma coisa para te ensinar, para você anotar, para você praticar como leitura cristocêntrica. E essa frase dele, eu achei brilhante, eu resolvi trazer para nossa compartilhamento aqui. A história nunca será completa em si mesma, e é parte integrante da grande história da salvação que culmina em Jesus Cristo. Note bem o dito do Goldsworthy. Contar uma história baseada meramente numa parcela da narrativa histórica do Antigo Testamento, por mais completa que seja em si mesma, não é pregação cristã. Meu Deus, o que esse cara está dizendo? Eu posso pegar a história do Davi, do Golias, posso pegar a história do Noé. Se eu não convergir isso para o Evangelho, essa história, ela está fora de sintonia da revelação. Não a história, melhor dizendo, mas a minha abordagem dela. Tem gente ensinando histórias do Antigo Testamento, e todas, né? Todas legítimas, mas sem o toque cristão, sem o toque de Cristo, sem a convergência em Cristo, portanto, cristocêntrica. Está entendendo? Isso é bem simples de entender. Se uma história bíblica, se uma narrativa do Antigo Testamento não apontar para Cristo, ela não é uma narrativa do Antigo Testamento que sirva como história para nós. Por quê? Porque
que nós vivemos hoje. Eles já viveram lá atrás. Então, com certeza, o Deus que se revelou para eles lá atrás é o mesmo que se revela aqui para nós hoje. Só que ele tem um ponto de convergência, um ponto de plenitude, que é onde todos os vagões e todas as locomotivas vão estacionar, naquela estação chamada Cruz do Calvário, naquela estação chamada ressurreição e a segunda vinda para a consumação da nossa salvação e da redenção de todo o universo. É simples. O Evangelho nos traz essa clareza, nos traz esse desvencilhar, né? Ele vai tirando o nó das pessoas, o nó teológico, o nó hermenêutico, ele vai aclarando, ele vai aplainando os caminhos para a gente entender as Escrituras. Mas, meu Deus, isso foi descoberto quando? Bom, Jesus deu essa aula magna. Jesus deu essa aula. Lá nós lemos parte. Mas, Maurício, sempre Lucas 24, o que eu posso fazer? É a aula que Jesus deu. Por que a gente tem que sair desse prumo? Olha quanta confusão poderia ser evitada, do ponto de vista bíblico, teológico, hermenêutico e até eclesiológico, se a gente partisse do prumo que o Senhor ensinou aos seus discípulos. Se a gente se submetesse à abertura de mente, à abertura de olhos, né, figurativamente falando, se a gente se submetesse à revelação que vem de Cristo, pela movência do seu próprio Espírito, o Espírito Santo de Deus, para descortinar as Escrituras, gente. Seria tão menos complicado, mas é menos complicado para todo mundo que já se permitiu ser convencido pela revelação do Espírito de que o caminho hermenêutico da Escritura é cristocêntrico. Os outros são adjacências, importantes, mas não determinantes. Ok? Você pode ser o melhor linguista, você pode ter a melhor teoria linguística, se ela não tiver convergência naquilo que Jesus ensinou sobre hermenêutica, ela será uma tentativa metodológica humana para ver se vasculha alguma coisa na Bíblia, e eu sei que o resultado disso não é uma coisa eficaz, não é uma coisa transformadora de modo nenhum. Tá? Apenas algum esclarecimento. A ciência precisa ser escrava da hermenêutica, não o contrário. Todas as metodologias científicas sérias, muito sérias, que querem averiguar e investigar o texto bíblico, mas que não passarem, não forem santificadas pelo prumo cristocêntrico, elas vão ser interpolações nas Escrituras que vão mais atrapalhar do que ajudar. Ok? Então, partindo aí para frente agora, já estamos chegando quase ao final do nosso programa, um pouco à frente, eu trago aqui algumas indicações bibliográficas para você. Esse é um livro sensacional. Christopher Hall, ele fez aqui um apanhado, uma pesquisa muito interessante de como que os pais da igreja, os primeiros intérpretes das Escrituras, na igreja nascente, ali, na pós-igreja nascente, a igreja já entrando nos primeiros 3 séculos em diante, como é que eles interpretavam as Escrituras? Uma coisa interessante nesse livro, que eu me lembro até hoje, ao lê-lo, né, quando eu li, quando eu estudei esse livro, tem uma coisa que me marcou muito, que para os intérpretes das Escrituras, na época da patrística, ou dos pais da igreja, como está ali, orar não tinha distinção entre orar e estudar. Para eles era a mesma coisa. Sabe o que isso quer dizer? A dependência de Deus era uma constante no estudo da palavra de Deus. Ou seja, a hermenêutica, eles liam as Escrituras com total piedade vinda de Deus. Eles eram absolutamente centrados na revelação de Deus. E isso os ajudou muito a produzir, por exemplo, a cristologia, como é o caso de Atanásio, né, que é o pai da cristologia. É muito interessante esse livro. Eu estou indicando aqui, obviamente não tenho, né, nenhum vínculo com editora alguma, então eu me sinto bem à vontade como professor, fazer o que eu faço em sala de aula com os meus alunos, aqui no nosso programa, indicar esse livro a você. Esse é um deles, então, aí vai passando aí, Lipe,
Vamos ver. A gente já está acabando. Esse daqui, A Preciosidade, o livro do qual lhes falei, da onde eu tirei também uma citação, né, que eu pus ali no slide, que é esse livro, exatamente esse daí, pregando toda a Bíblia como escritura cristã, porque a Bíblia é cristã, a Bíblia é cristocêntrica, então ela é cristã. Gênesis é um livro cristão? É lógico que é. Mas os cristãos não vieram só ali no primeiro século, depois de Jesus? Não. O movimento cristão da igreja nascente, sim. Mas Cristo não. Mas a revelação de Cristo não. É precípua. Ela é muito anterior, obviamente. Ela é fundante, né? Então, esse livro é sensacional. Me parece que é Franklin Ferreira, um grande expositor da Escritura, que faz aí faz a apresentação desse livro. Muito interessante. Muito interessante. Para mim é um livro fundamental. Esse do Greidanos é uma preciosidade. É onde ele destila, nesse livro inteiro, aproximadamente quase 400 páginas, pregando Cristo a partir do Antigo Testamento. É onde ele vai fazer assim a exposição pormenorizada desses 7 caminhos, esses 7 trilhos hermenêuticos que vão convergir nessa cristocentricidade, né? Esse livro é fundamental. Agora, eu previno vocês, pode procurar na internet, só que eu previno vocês o seguinte: esse livro é muito técnico, então é aquele livro que você não senta para ler. Eu vou ler 2, 3, 4 capítulos num dia. Não faça isso, não faça isso. Esse é o tipo do livro que você lê e anota. Leia, releia os parágrafos, anote e pratique. Sabe aquele livro que te ensina a fazer um exercício? É esse tipo de livro aí. Ele tem toda uma didática para você praticar a leitura que ele está propondo ali, que são as 7 maneiras hermenêuticas de pregar o Evangelho. Ok? Muito bem. Próximo livro é uma preciosidade também, com o editor é o Carson, né, o organizador D.A. Carson. Excelente, as Escrituras dão testemunho de mim, tem como fundamento aquele próprio texto, né, de João capítulo 5, 39, onde Jesus fala exatamente isso, né? Jesus e o Evangelho no Antigo Testamento. Interessantíssimo. Ele pega alguns recortes de textos do Antigo Testamento, né, um deles é Oséias também, e ele trabalha bastante essa questão da hermenêutica cristocêntrica. Então, quando eu falo esse assunto aqui para vocês, tem muita gente, pessoal, mas muita gente que já, digamos assim, foi agraciado por essa abertura de leitura bíblica dada pelo Senhor Jesus, ensinada por Ele mesmo, já lá em Lucas. Então, tem muita gente já reproduzindo trabalhos assim. Eu estou dando alguns meros referenciais para vocês. São centenas, ok? Vamos em frente. No próximo slide temos uma outra referência. Essa Ada Abershon está meio ruinzinha a imagem, porque eu sou muito bom para tirar foto, né, do celular. E você, quando você, aquele tiozinho, pega o celular e tira a foto e dá uma tremida, ou então não foca direitinho e põe no slide, dá nesse negócio aí. Ada Abershon é uma britânica que faleceu há muito tempo. Para mim, é uma das maiores expositoras de tipologia bíblica, manual de tipologia bíblica. Pode procurar na internet, pode procurar em outros lugares. Ela sabe como classificar a questão tipológica e alegórica da Bíblia, porque tem muita gente que não sabe mexer com isso. A gente precisa aprender a mexer com isso. A gente não encontra um tipo bíblico, uma tipologia bíblica, de qualquer maneira, em qualquer lugar. Porque todo tipo pede um antítipo, que é o cumprimento do tipo. Então, tem toda uma engrenagem hermenêutica, um caminho hermenêutico a ser percorrido, para a gente poder falar disso, para a gente poder trilhar isso aí, ler a Bíblia a partir desse viés. Então, não é de qualquer maneira, não é tudo que é tipológico, não é tudo que é alegórico. Tem gente pegando alegoria em tudo, achando que tudo é alegórico. Aí, em vez de fazer alegoria, faz alegorese, faz uma bagunça, né, no texto bíblico e ressignifica o texto de um jeito que o texto nunca quis significar. Isso é um perigo hermenêutico. Nós temos que ter uma precaução e um cuidado para trabalhar com a tipologia bíblica. O outro livro que aparece aí para você, esse livro é fenomenal. Ele é um livro grande, né, um livro bem grosso, aproximadamente 1000 e poucas páginas. Ele é um comentário de como que
que o Novo Testamento cita o Antigo, né? O uso do Antigo Testamento no Novo. Ou seja, esses dois editores aí, organizadores, o Bill e o Carson, são pessoas especializadas nessa matéria. É gente que estuda por décadas esse caminho, né? Então é muito interessante, é uma sugestão que eu te faço, tá bom? E aí nós temos um último aí, o penúltimo, é um penúltimo, é isso aí. Pregando Cristo, Edgar Andrews, também é uma preciosidade, né? É um livro publicado ali por volta dos anos 90, finalzinho dos anos 90, e que traz uma simplicidade de como fazer isso, como você pregar Cristo em toda a Escritura, para mim esse livro é o livro que mais expõe de forma simples a hermenêutica cristocêntrica. É o livro mais simples e precioso sobre a hermenêutica cristocêntrica. E por fim, nós temos aí um último slide. Esse livro é muito querido, é muito bom, é uma joia, é uma pedra preciosa. O Deus Crucificado, de Jürgen Moltmann, é você balizar todo o cristianismo a partir da cruz, a partir do crucificado, a partir da obra de Jesus efetuada na cruz. Para mim, esse é um livro balizador, regulador, aferidor do que é cristianismo. Como nós estamos falando de leitura cristocêntrica, como nós estamos falando do Evangelho, né? Nós estamos falando do Evangelho, então esse livro para mim é uma leitura necessária para quem quer transcender aquilo que é exposto aqui. E com isso eu quero terminar o meu programa de hoje, dizendo a você que é uma honra muito grande poder estar diante de você, aí na sua casa, aí onde você estiver, e podendo compartilhar com você tudo aquilo que Deus tem dado a mim, o privilégio, né? Não sou eu trago aqui a condensação de tudo aquilo que recebi de muita gente. E eu quero partilhar com você, falar de Evangelho, mas através de um trilho hermenêutico, cristocêntrico, totalmente focado em Cristo. Que Ele seja a sua bênção, que Ele seja a sua vida, que Ele abençoe a sua vida, a sua família e o seu ministério em Cristo Jesus.